Muito bem, queridos. Essa é a parte de número 3, leitura e explicação do capítulo 3 todinho. A gente já fez um vídeo do capítulo 1, a gente já fez um vídeo do capítulo 2, e essa é a parte 3, capítulo 3. E vamos lá então para a leitura. Capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então, esse versículo de número 1 do capítulo 3, ele não permite que eu possa transitar da época do profeta Zacarias, no nosso contexto, na nossa época, e pular para o milênio, tipo como se fosse um versículo com 3 camadas de comprimento. Esse já não tem jeito, porque aqui está falando de Satanás em ação, né? E a gente sabe que lá no milênio, Satanás estará preso. Então eu não posso dizer que o sumo sacerdote representa Jesus e que Jesus supostamente iria edificar o templo de Ezequiel, um exemplo, né? E Satanás estaria à direita dele para lhe opor. Não daria certo, né? Porque Satanás no milênio vai estar preso. Então Satanás não pode estar à direita, sabe? Diante de Deus querendo acusar os edificadores, que nem o contexto vai falar aqui. Então é uma aplicação literal para a época de Zorobabel e Josué, Zacarias e Ageu, né? E profeticamente para o nosso tempo, aonde mais acontece esse tipo de coisa, né? Satanás, se você clicar aqui na referência que a Bíblia está dando no versículo 1, vai direto para o capítulo 12, onde aparece exatamente Satanás, o acusador dos nossos irmãos, né? A referência que vai estar lá, vai estar falando da acusação. Então, aplica-se para esse tempo. E no caso, o sumo sacerdote Josué, juntamente com Zorobabel, são dois homens. Dois homens que vão representar como se fossem duas testemunhas, assim como Ageu e Zacarias, Neemias e Esdras, né? Sempre a gente vai estar vendo dois homens ali, Deus apontando, né? No caso, está o anjo mostrando, né? O Senhor Deus mostrando através do anjo, é a quarta visão, está mostrando o sumo sacerdote, Josué, né? E Satanás à direita da mão dele. Vamos ler o verso 2. Mas Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende. Na verdade, o anjo falou, né? O anjo disse para Satanás: Que o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreende, aquele que escolheu Jerusalém. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3. Ora, Josué estava trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué e disse: Eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finíssimos, né? De roupas festivas, de trajes finos, etc. Então, esse trechinho aqui, por exemplo, está mostrando aqui. É lógico que está falando com Josué, mas Zorobabel está junto, né? Na explicação aqui do anjo, a gente vai precisar transitar um pouquinho lá no capítulo 4, que vai falar uma resposta para Zorobabel, só que no caso a explicação está vindo falando com Josué, o sumo sacerdote. Aí o anjo vai falar para Zorobabel, mas na verdade é para os dois, né? Que os dois estão juntos. E para a gente entender que tá na mesma conversa, no mesmo assunto, na mesma pegada. Então, Josué com as suas vestes sujas, né? E Deus está dizendo que vai passar diante dele toda a iniquidade dele. Fica até um pouco estranho eu dizer que Cristo sim tomou todos os nossos pecados, ele se tornou maldito para que eu fosse abençoado, né? Ele se tornou pobre para que eu me tornasse rico. E aquele que não pecou se fez pecado em meu lugar, Jesus. Só que no caso aqui é iniquidade, né? Jesus não teve uma sequência de iniquidade. Ele levou sobre si, sabe, os pecados. Ele recebeu sobre si os nossos pecados. Ou toda a nossa iniquidade. Mas é lá no momento da cruz, né? Aqui nesse contexto é porque está falando de uma edificação e Josué e Zorobabel representam o povo de Deus. E que o povo de Deus está sujo. E que Satanás está ali acusando justamente por causa disso. O motivo da acusação é essa.
Verso 5. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a sua cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui estão e que se encontram, né? Então aqui já está fazendo uma promessa, né? Se Josué e Zorobabel obedecer ao Senhor Deus, andar nos seus caminhos e observar os seus preceitos, né? Deus está dizendo que vai tirar a iniquidade dele, vai colocar um turbante na cabeça dele e vai dar livre acesso para ele, tanto lá no contexto da edificação, quanto os que estão ali na presença dele, que no caso refere-se aos anjos, né? O anjo do Senhor. E ele vai ter livre acesso. Verso 8. No caso, a igreja, né? Aponta para a igreja. Está falando dele, mas a gente vai entender que é para a igreja. Verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então veja que agora sim ele chamou Cristo. Cristo entra em cena. Josué e Zorobabel é uma referência, aponta para Cristo, mas Cristo não veio ainda. Então ele vai chamar o servo, o renovo. O que vai acontecer? Verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta única pedra que tem 7 olhos. Eis que eu livrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A gente sabe que quem tira o pecado da terra num só dia é Cristo. É no dia da expiação, né? Só que isso já aconteceu lá na cruz do Calvário. Quando Cristo disse, está consumado, ele já tirou o pecado, toda a iniquidade da terra. Mas precisa de um tempo, né, para isso acontecer. Aqui está dando uma localização no tempo para a gente, quando é que isso vai acontecer. Num só dia ele vai tirar a iniquidade da terra. Só que ele vai ser colocado diante dele uma pedra com 7 olhos. Então, essa pedra com 7 olhos, como a gente, lá no capítulo 1, a gente viu, que no início do capítulo aparece 3 cavalos, do meio para frente, do capítulo 1, fala dos ferreiros que serão levantados no tempo do fim, são 4 ferreiros, e esses 4 ferreiros também têm ligação com os 4 cavalos, totalizando 7 cavalos no capítulo 1. É óbvio que lá no capítulo 6 vai falar novamente, vai dar uma como que eu vou dizer aqui? Vai ter acréscimos, vai voltar a falar deles com acréscimos, né? Então são 7 cavalos e essa pedra que tem 7 olhos, os cavalos percorrem a terra. Lá no capítulo 4 vai ser dito que essa pedra que tem 7 olhos são os 7 espíritos de Deus que o Senhor Deus tem enviado a percorrerem a terra. E aí, se você continuar fazendo as conexões, você vai parar lá em Apocalipse, onde tem 7 igrejas, tem o candelabro, também vai ser falado lá no capítulo 5 de Apocalipse, que tem um cordeiro, parecia que ele tinha sido oferecido em sacrifício, um cordeiro que tem 7 chifres com 7 olhos. Que esses 7 olhos, né, são os espíritos que Deus tem enviado por toda a terra. Ou seja, vai repetir o que é falado no capítulo 4, junto com essa referência aqui dessa pedra que tem 7 olhos, que é Cristo. Veja só as conexões. Verso de número 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então, esse trechinho aqui já vai aparecer. Então, a gente está aqui no capítulo 3 de Zacarias, versículo de número 11, né? 10 e 11. Finalzinho do capítulo 3, onde fala que cada um vai se assentar debaixo da sua figueira, da sua romanceira, da sua videira. Olha o que diz em Miqueias, capítulo 4, a partir do verso 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá muitas nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas e os arados
em arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Mas assentar-se-ão cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Esse trecho aqui vai aparecer lá em Isaías capítulo 2, Jeremias vai falar, Ezequiel também, apontando para o milênio. Sendo assim, se ele está falando do milênio, é óbvio que aquele contexto onde a gente leu lá do capítulo 3 é uma aplicação, sim, para a edificação de Cristo com a igreja, onde apareceu ali um pequeno trecho. Eu poderia aqui explanar um pouco mais dentro do capítulo 3, pegar um pouco mais do capítulo 4, sabe, e ir lá em Apocalipse, mas essas ligações eu vou fazer na leitura do capítulo 4, onde a gente vai entrar no capítulo 4, onde vai falar das duas testemunhas e tudo mais, e aí uma coisa vai correlacionar com a outra, e a gente vai entender melhor o capítulo 3. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, capítulo 3 finalizado. Não deixe de compartilhar, de ajudar com os comentários, o que você puder fazer, inclusive assistir o vídeo por inteiro. Isso nos ajuda muito para não prejudicar o canal. Deus te abençoe, um forte abraço. Permitindo Deus, a gente continua gravando.